Olá, muito boa tarde para você que nos assiste ao vivo. Estamos começando nossa 15ª palestra da parceria Colégio Interativo Faculdades Anhanguera, com a finalidade de transmitir a você, vestibulando, algumas dicas de questões que poderão aparecer nas provas do Enem. A participação no exame é pré-requisito para quem quer participar de programas de financiamento e acesso ao ensino superior, como é o caso do Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, o Programa Universidade para Todos, o ProUni, e o Ciências Sem Fronteiras. Neste ano, o Enem conta com aproximadamente 6,5 milhões de inscritos, e as provas ocorrerão nos dias 3 e 4 de novembro, às 13 horas. Lembre-se de que você poderá levar somente uma caneta esferográfica transparente de cor preta e é obrigatória a apresentação de documento de identificação original com foto para a realização da prova. Nós lembramos também que nossas palestras estão sendo transmitidas ao vivo toda segunda e quarta-feira às 16 horas e também poderão ser assistidas no YouTube, no canal Interativo SC ou então no site www.umpenofuturo.com.br, que além dos vídeos tem também diversas informações úteis para o aluno que vai prestar o Enem. Na palestra de hoje o tema será variantes linguísticas. E aqui está o professor Pedro Guilherme Bombonato, que, assim como a professora Cíntia na última semana, vai falar sobre esse tema que eu fiz questão de chamar de escabroso para o aluno, que é a interpretação de texto, a língua portuguesa, e aqui, no caso, variação linguística. PG, muito boa tarde, obrigado por sua presença. Eu que agradeço pela oportunidade, Glauco. Boa tarde a você, boa tarde a você que nos assiste aí do outro lado da telinha. É uma satisfação imensa estar aqui para conversar um pouco sobre essa questão da língua portuguesa, né? A língua portuguesa é algo rico e bastante variado, como a gente vai poder ver aí ao longo dessa horinha que a gente vai passar juntos aí. Lembrando também que você pode fazer perguntas para o professor PG, o nosso papo vai ter em torno de meia hora e nos últimos 15 minutos, você que está aí nos assistindo ao vivo, pode fazer sua pergunta e eu vou repassar para o professor Pedro Guilherme. PG, como eu tenho feito com todos os professores que estão falando aqui sobre temas relacionados ao Exame Nacional de Ensino Médio, vou pedir para você um panorama geral da prova. Interpretação de texto, língua portuguesa, basicamente para o aluno é essencial para fazer uma boa prova do Enem. Né? Exatamente. A Cíntia, na última semana, né, na sexta-feira, ela falou um pouco sobre essa questão da interpretação de texto, que realmente é o fator, é o aspecto que mais cai na prova do Enem. O aspecto variantes linguísticas também cai bastante, né? Ao lado, talvez, da interpretação de textos e das funções de linguagem, né? São os assuntos aí que mais caem na prova do Enem, que é aquela prova que a gente costuma dizer que não é gramatiqueira, ou seja, uma prova gramatiqueira é aquela que cobra do aluno um conhecimento de nomenclaturas, né? Aquela prova que a gente chama de dura, né? Aquela prova durona, que pede nome de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, né? Termos da sintaxe propriamente dita ou mesmo da morfologia da língua portuguesa. A prova do Enem não visa a cobrar do aluno essa questão mais técnica da língua, de nomenclaturas, né? Tanto que no ano passado nós tivemos apenas uma questão relacionada à morfologia da língua portuguesa, que era uma questão que envolvia pronome. Você que já prestou Enem deve se lembrar daquela questão que tinha uma chargezinha, né, das minhocas, em que havia uma colocação equivocada do pronome pessoal, né? Então o Enem cobrou de maneira leve, assim, foi a única questão gramatical, né, que caiu, uma questão mais estrutural que caiu no Enem. No mais, são questões de literatura, né, obviamente, dos livros consagrados da literatura brasileira, de interpretação de textos e de variação linguística e também de funções de linguagem, que é outro assunto que costuma cair no Enem, Glauco. Pedro, você falou questões de literatura. Com relação às questões de literatura, elas são questões diretas relacionadas a trechos de livro, para ver se o aluno leu a obra ou não, ou são questões, por exemplo, intertextuais? Sua pergunta é boa, Glauco, porque dá para a gente falar um pouco mais sobre a questão literária no Enem. Como é que costuma cair? O Enem
dá um trecho de um texto, por exemplo, ano passado caiu o Curtiço, por exemplo, é uma obra consagrada aí do Aloysio Azevedo, e a questão era para você relacionar os aspectos literários da obra ao contexto específico, tanto que está em uma das competências do Enem, se eu não me engano a competência 5, né? Lembrando que são 9 as competências dentro dos estudos de linguagem dentro do Enem, e a competência 5 ela pede exatamente essa ligação entre o texto e o seu tempo, né? O texto e o contexto em que ele foi escrito. Então é tudo muito bem relacionado dentro da prova do Enem. Como eu já disse, a questão gramatiqueira, né? Ela serve também para a parte de literatura, né? Não são questões cabulosas que pedem nomes específicos de personagens, não. É para relacionar o texto ao seu contexto. Uma outra questão que normalmente acaba assustando um pouco o aluno que vai fazer o Enem é o número significativo de textos e, segundo quem faz a prova, o pouco tempo para a leitura. Que dica que você passa para o pessoal tentar partir, como a Cíntia falou, da pergunta para o texto, para tentar minimizar, procurar ler com mais atenção para não ter que ler o texto 2 vezes? Exatamente. Essa dica ela é muito valiosa, né? Você fazer uma leitura mais focada do texto. Como é que você faz isso? Você pode começar lendo primeiro as questões. Você faz a leitura das questões para que a sua leitura daquele texto que costuma ter mais de 10 linhas, né, no Enem, para que essa sua leitura seja mais específica, seja mais focada e você já faça uma leitura direta pensando já nas questões que o Enem vai propor. Essa é uma boa dica realmente, Glauco. Você pensar primeiro nas questões para fazer uma leitura mais direcionada e depois fazer uma segunda leitura para tentar fixar ali as ideias principais do texto. O pessoal costuma me perguntar também, o que eu devo fazer primeiro? Devo fazer primeiro a redação ou as questões do Enem? Lembrando que você tem 40 questões, né, de linguagens, as outras 5 são de língua estrangeira, língua inglesa ou língua espanhola, o candidato é que vai optar. Mas essas 40 questões, elas, como você já disse, costumam conter muitos textos, e o interessante é que você primeiro faça a prova e deixe pelo menos 1h30 para a redação. Por que fazer a prova primeiro? Porque aquela leitura dos textos pode te dar um arcabouço de ideias, né, um arcabouço teórico, até para você usar dentro da redação. Você pode pegar um texto literário e usar como uma metáfora na sua redação, né, usar como uma argumentação. Então, a leitura dos textos previamente, né, antes de fazer a redação, pode abrir a cabeça do candidato para a prova de redação propriamente dita. Eu estou recebendo aqui nos estúdios do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera o professor Pedro Guilherme Bombonato, PG, que veio diretamente de Araras aqui para São Carlos para falar sobre esse assunto que os alunos consideram escabroso, que é a língua portuguesa, a interpretação de texto e mais exatamente hoje, variações linguísticas. Nós lembramos que as nossas palestras estão indo ao ar toda segunda e quarta-feira às 16 horas. Na próxima quarta-feira nós finalizaremos com o professor Mário Pontieri falando sobre modernismo, semana de 22, os 90 anos da Semana de Arte Moderna. E você pode acompanhar todas as palestras de todos os professores que estiveram aqui nos estúdios do Colégio Interativo e da Anhanguera no site, ou melhor, no canal do YouTube Interativo SC, ou então no site umpénofuturo.com.br. Pedro, vamos então focar em variações linguísticas. Um fenômeno que não é novo, mas que ganhou notoriedade por conta da prova do Enem. O que são as famosas variantes ou variações linguísticas? Exatamente, Glauco. É uma questão muito cara ao Enem, porque mexe não só com a língua propriamente dita, mas também com a identidade de um povo, a identidade do povo brasileiro. O fenômeno da variação linguística nada mais é do que a representação da riqueza de uma língua. Uma língua, ela não é formada apenas por uma variante, pela variação formal, padrão, né? Norma culta que a gente costuma dizer, a norma derivada das literaturas, da grande literatura brasileira, a língua dos dicionários. Não, a língua portuguesa ela é formada por diversas variantes, né, que variam de acordo com vários aspectos, diversos aspectos relacionados à sociedade, Glauco. Pedro, e normalmente as provas de vestibular, já excetuando a prova do Enem, focam um pouquinho mais na norma culta. Historicamente, o texto escrito fez uso da norma culta. Talvez daí essa representatividade tão grande da norma culta dentro dos vestibulares?
Exatamente, né? Você tem aí outros vestibulares, né, que têm um caráter mais gramatiqueiro, né, usar entre aspas essa palavra, como, por exemplo, o vestibular da FUVEST e até da própria Unesp, que ainda se prendem à nomenclatura, desculpe, da sintaxe, da morfologia, porque se pautam exatamente nessa vertente mais culta, entre aspas, da língua portuguesa. Aliás, a palavra culta, Glauco, não é uma palavra muito boa, né? Dentro da linguística, né? Dessa nova linguística, a palavra culta ela costuma ser evitada porque não se define ao certo o que é cultura. Né? O que é uma língua culta? É uma língua que representa uma cultura mais sofisticada do que uma outra língua que está mais próxima das massas, né? Ou do povo. Então, a gente costuma dizer língua variante de mais prestígio, né? Variante padrão de mais prestígio na sociedade. É uma nomenclatura que vem sendo mais utilizada, né? Aí, caro telespectador, se você tiver... Caro internauta, né, Glau? O telespectador é meio velho. Caro internauta, se você se deparar com essa nomenclatura no texto, saiba que nada mais é do que essa norma culta, né? A norma mais privilegiada na sociedade, de maior prestígio. De maior prestígio na sociedade. Eu não sabia. Exatamente. Eu diria talvez mais formal. Mais formal, né? Você tem essa diferença de formalidade e informalidade. É lógico que na redação pede-se que o aluno desenvolva seu texto dentro da modalidade culta da língua, né? Da norma padrão. Tanto que se você fugir disso, você pode até ter a sua redação anulada, zerada, por não ter cumprido essa parte do propósito do tema da redação. Bom, Pedro, e quais são os principais tipos de variação linguística? Boa pergunta, Glauco. São basicamente 5 tipos de variação linguística. O primeiro tipo é a variação histórica, né? Os elementos históricos da variação linguística. Nesse aspecto de variação histórica, entra, por exemplo, a questão dos arcaísmos. Arcaísmo, é importante ressaltar, é diferente de arcadismo, né? Aquela escola literária que retoma os valores clássicos e tudo mais. Arcadismo é diferente de arcaísmo. Uma coisa arcaica é uma coisa que caiu em desuso na língua, uma coisa que não se utiliza mais. Por exemplo, a palavra cousa. Hoje em dia, a gente não usa mais a palavra cousa, embora essas duas letrinhas OU convivem com as duas letrinhas OI em outras palavras. Ora você fala louro, ora você fala loiro. Com a palavra coisa, aconteceu mais ou menos a mesma coisa ao longo dos tempos aí. Lá no final do século XIX, essas duas palavras conviviam nos textos ou mesmo na fala do povo nas ruas. O Machado de Assis, por exemplo, costumava utilizar as duas formas, cousa e coisa. Depois, o tempo foi passando, o povo deu preferência à palavra coisa em detrimento da palavra cousa, que se transformou em um arcaísmo. Você tem outros exemplos aí de termos que foram variando ao longo do tempo. Por exemplo, o pronome de tratamento você, antes era vossa mercê. Aí com o passar do tempo, ele foi diminuindo, né? Passou a ser até você, para depois chegar nessa forma que a gente conhece como você, e agora na internet a gente utiliza VC ou até mesmo somente o C, né, Glauco? Esse é um tipo de variação. Isso, esse é um tipo de variação. Que outro você poderia citar? Faltam 4, é isso? Faltam 4, é isso. Enumerei e falei só um. Os outros tipos, a variação geográfica, né? Por exemplo, que diz respeito aos lugares em que se fala a língua portuguesa. Você tem, por exemplo, a língua portuguesa falada no Brasil, em Portugal, em Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Macau, enfim. São diversos lugares que têm a língua portuguesa como o seu principal idioma. E nesses diversos lugares, você tem diferenças lexicais e mesmo sonoras, que é o que a gente chama de sotaque. No Brasil, né, nesse país que a gente costuma chamar de país continental, a gente tem diversos sotaques. Por exemplo, a palavra porta, ou porta, ou porta, ou porta, apresenta aí 4 maneiras de Você poderia repetir pronunciar para o nosso querido internauta? Você tem o R que a gente chama de retroflexo, né, que é o R caipira, que é o nosso R aqui de São Carlos, de Araras, que é o porta. Você tem também o R que é chamado de tep, que é quando você dá só um tapinha com a língua no céu da boca, né, que é o R da capital, o R do paulistano, ou do gaúcho, né, o porta. Você tem outros 2 R's, né, um R que é associado ao Rio de Janeiro, né, que é aquele R gutural, em que o som ele vem da garganta, o porta, ou
O porta, que é quando o som passa mais suavemente pela garganta, que é o sotaque dos mineiros de Belo Horizonte, por exemplo, que mantém esse sotaque. Além da variação histórica e da geográfica, a gente tem também a variação social. E a variação social pode ser talvez a variação mais importante para a prova do Enem, porque ela lida com aspectos do preconceito, por exemplo. O preconceito linguístico é algo muito presente na sociedade e ele costuma ter uma relação com o aspecto social da variação linguística dentro da língua portuguesa. A maneira de se falar, ela está muitas vezes associada à classe social das pessoas. E as maneiras de falar das classes sociais menos privilegiadas, né, mais pobres, costumam sofrer certo preconceito dentro da sociedade. O que o conceito de variação linguística vai nos ensinar? Vai nos ensinar que todas as maneiras registradas na língua portuguesa de se usar esse idioma tão belo são plausíveis, são adequadas para os seus determinados contextos. E se eu falo em contexto, eu estou falando de um outro tipo de variação linguística, que é a variação situacional. O que é a variação situacional? Uma mesma pessoa, ela tem a capacidade, ou deve ter a capacidade, de se comunicar nos mais diversos ambientes sociais, nas mais diversas esferas sociais em que haja necessidade de utilização da língua portuguesa. Então, ora eu sou mais formal, ora eu sou mais informal, numa conversa com pessoas da minha família ou amigos próximos, eu não tenho necessidade de demarcar todos os plurais e falar tudo certinho, né? Entre aspas, até porque exige-se uma formalidade menor e eu tenho que me adequar àquele ambiente. A gente pode fazer aqui uma associação, uma analogia com o vestuário, né? A indumentária. Por exemplo, ninguém costuma ir à praia de terno, gravata e sapato. Você costuma, Glauco, ir dessa maneira à praia? Já faz algum tempo também que eu não vou à praia e a última vez eu não estive lá de terno, gravata e sapato, de fato. Muito bem. Até porque entrar de sapato na areia e até mesmo pelo calor, né, pode ser inconveniente ali com o terno. A mesma coisa acontece com a língua. Terno e gravata são roupas ruins ou feias? Não, mas são inadequadas àquele contexto. Uma formalidade exacerbada com os meus pais, por exemplo, lá em Araras, talvez não seria muito viável, até porque é uma relação de intimidade, né? Não se está julgando a língua naquele momento. Agora, numa entrevista de emprego, é lógico que você não vai usar um tom muito informal, repleto de gírias, né? Porque isso pode pegar um pouco mal, até porque a linguagem, muitas vezes, é a nossa principal ferramenta. Para nós, professores, para jornalistas também, a linguagem ela funciona como um instrumento muito útil, né, de comunicação. E, por último, tem o tipo profissional de variação linguística. A variante profissional, né, a variação profissional da língua, ela está relacionada aos jargões ou simplesmente às linguagens técnicas. Você, por exemplo, já deve ter conversado ou você pode entender também de informática e você utiliza um jargão da informática. Por exemplo, software, hardware, programas, enfim, palavras que estão relacionadas exclusivamente ao âmbito da informática, que se referem exclusivamente a uma determinada profissão. Você já deve ter se deparado com um policial em algum programa de TV, né, que vai falar também com uma linguagem repleta de jargões, né, o meliante, o indivíduo e por aí vai, né, que marca, essas palavras demarcam aí o jargão policial. Tem o jargão científico, né, aquelas palavras em latim, tem o jargão da biologia, que se utiliza das próprias palavras latinas, do direito. Muito bem, então esses são os 5 tipos principais de variação linguística. Vamos retomar. Variação histórica, variação geográfica, variação social, variação situacional e variação profissional. Tenho certeza que daqui a pouco o pessoal vai começar a pedir de novo o R. O R. O R vai fazer sucesso. Eu me lembro, não sei se você se lembra de uma canção, não me lembro o nome dela, do Renato Teixeira, que ele brinca com esse R, o R caipira, que normalmente sofre preconceito linguístico com a palavra que me importa, que me importa. Eu vou descobrir o nome dessa música aí na quarta-feira, tenho certeza que se você não fizer esse R de novo, o professor Marião o fará. Eu estou recebendo aqui nos nossos estúdios o professor Pedro Guilherme Bombonato, professor do Colégio Interativo e das Faculdades Anhanguera, está falando sobre esse tema super abrangente e super recorrente também na prova do Enem, que são as variações linguísticas. Nós lembramos que você pode fazer pergunta
sobre esse tema e também sobre outros temas relacionados à linguagem para o professor Pedro e daqui a pouco eu começo a repassar essas perguntas para ele. Pedro, você acha que em todas as sociedades é meio que natural o preconceito linguístico? Há uma naturalização? E o Enem tenta desmistificar um pouquinho isso? Exatamente. Muito bem levantada por você essa questão, Glauco. Há nas sociedades, né, sempre uma tendência à naturalização dos preconceitos, né? A gente começa a observar e a avaliar os preconceitos como algo natural, como algo já dado pela natureza, e isso é muito perigoso. E o preconceito linguístico é um tipo de preconceito que costuma sofrer muito esse tipo de naturalização. As pessoas acham que, por exemplo, é normal, é viável, é bom você condenar uma pessoa que fale teiado ao invés de telhado. Tem até um poema, Glauco, do Oswald de Andrade, né, que fala: as pessoas falam teiado e vão fazendo telhados, né? As pessoas que falam teiado é aquelas que vão construindo os nossos telhados. Portanto, devem ser valorizadas e devem ter sua língua também valorizada, a sua variante ressaltada. E o Enem tem contribuído bastante aí na busca por essa desconstrução de um preconceito tão ruim, né, tão maléfico para a sociedade, como é o preconceito linguístico, assim como é o preconceito racial, né, o preconceito contra religiões também, Glauco. O preconceito linguístico, ele entra aí de forma, infelizmente, naturalizada na nossa sociedade. Então, evite o preconceito linguístico, não só na prova do Enem, né, para você não ferir os direitos humanos, que é uma coisa cara ao Exame Nacional do Ensino Médio, né? Se você ferir os direitos humanos, por exemplo, na redação, a sua redação é anulada, não só na prova, mas também no seu dia a dia, né? Passe a observar as diferenças linguísticas, passe a enxergar exatamente como diferenças e não como erros. Ah, eu vou corrigir aquela pessoa. Não, talvez naquele contexto, aquela palavra ela esteja bem aplicada, né? Em outro contexto mais formal, por exemplo, na entrevista de emprego, como eu disse, ou numa aula, aquela palavra ela tem que sofrer modificações, mas num outro contexto menos formal, ela foi muito bem aplicada. Então, comece a reparar isso no seu dia a dia, que isso vai fazer bem até na hora que você for fazer a prova. Pedro, a partir da sua fala, então, é possível a gente concluir que não existe jeito certo e jeito errado de falar. Existem formas diferentes de comunicação. Exatamente. Por mais polêmico que isso possa parecer, a gente teve aí em 2011, né, 2010, a questão do livro didático aprovado pelo MEC, o livro da Heloísa Ramos, que continha essa discussão exatamente, né, da diferença entre a língua mais informal e da linguagem mais formal. Nós, quantas vezes não comemos os plurais aí da vida, né, Glau? Não utilizamos todos os plurais. A gente costuma dizer que a língua informal, a língua que a gente utiliza nas situações menos sérias, né, ela é uma língua que prima pelo mínimo, né? Então, por exemplo, na língua portuguesa, quando você demarca o artigo, quando você demarca o plural apenas no artigo, você indica que o que vem depois é mais de um, são mais de uma. Por exemplo, quando você diz os meninos foi jogar bola, você marcou o plural apenas no os, e isso determina o restante da frase. Você, como professor de língua inglesa, sabe muito bem que no inglês não há tantos artigos definidos, né? Há o the, né, que correta a pronúncia? Inclusive. O the serve para plural e para singular, né? É uma língua que também não é redundante. E o português, ele se assemelha ao inglês, o português informal, né, se assemelha ao inglês nesse aspecto da não redundância, Glauco. Ou seja, Pedro, tem lógica, existe uma lógica. Exatamente, na fala, ou eu ia chegar aí. É minimizar a minha necessidade de fala. Isso, é o esforço mínimo, né? É lógico que, como eu já disse, né, em algumas situações você deve evitar essa fala, até para não sofrer os preconceitos e tudo mais. Mas qual que era a pergunta mesmo, Glauco? Só para eu retomar o fio da meada aqui. Apenas que você confirmasse forma certa o e errada, fato de que não há forma certa e forma errada. Não há formas certas e erradas, por mais polêmico que isso possa parecer. Mas há maneiras gramaticais e agramaticais de se construir uma frase em língua portuguesa. Por exemplo, os meninos foi jogar bola é uma frase perfeitamente viável em alguns contextos. Portanto, uma frase gramatical. Por quê? Em português, sabe-se que o artigo costuma aparecer antes dos substantivos e adjetivos. Agora, uma frase como menino o jogar foi bola é uma frase agramatical, totalmente quebrada. Então, isso é condenável. Agora, uma variante que possibilite uma frase como os menino foi,
é uma coisa gramatical, porém aceita apenas em algumas esferas. Ou seja, você promoveu a compreensão a partir Do da mínimo. minimalização Exatamente. da sua fala. Isso. Perfeito. Ô Pedro, eu queria lembrar também, pedir para você, certamente alguém vai lembrar também, para você falar do internetês. Porque o internetês é uma variação super recente que surgiu por conta de um advento da tecnologia e pede-se que seja evitado principalmente durante a redação. Então, o aluno que está acostumado lá a escrever o VC, o acho com X, tem que tomar muito cuidado com isso, né, Pedro? Exatamente, o aluno tem que tomar muito cuidado, principalmente na redação, né, que é quando o Enem vai avaliar a sua capacidade de escrita, né, como é que está o seu domínio da norma culta. E essa questão da adequação, ela está não só na proposta do Enem, que vem lá escrito, escreva uma dissertação em norma culta, né, em norma padrão da língua portuguesa, mas também na competência 1 dos critérios de avaliação da redação. Você tem 5 critérios de avaliação e um deles, o primeiro, aliás, a competência 1, é o domínio que o candidato tem da norma culta padrão. Então, se você escrever a redação inteira com X no lugar do CH, né, acho, como o exemplo que você deu, ou VC ao invés de você, a sua redação corre um sério risco de zerar não só essa competência, né, na hora dos critérios lá da correção, mas zerar a redação como um todo pela fuga na variante, né? Então, por isso, você tem que ter uma compreensão aí do conceito de variação também na redação. Por outro lado, é importante compreender esse conceito de variantes linguísticas para os testes também, né? No Enem, como eu já disse, são 40 testes. Ano passado, dos 40 testes, 5 se referiam aí à variação linguística. Então, olha só, é uma abrangência boa até, né, de questões que pedem essa variação. E dentro da prova do Enem, pode aparecer um texto escrito em uma variante menos formal da língua portuguesa. Por quê? O Enem gosta de trabalhar com as novas tecnologias. Aliás, tem competências aí relacionadas à linguagem, né, dentro daquelas 9 que eu cheguei a mencionar aqui, que envolvem as novas tecnologias. Como é que a linguagem lida com essas tecnologias aí relacionadas às redes sociais, por exemplo. Então, o Enem pode colocar lá para você um trecho de uma conversa, de um bate-papo no Facebook, no Twitter, em algum fórum social da internet, e aí pode montar uma pergunta, uma questão ali, um teste relacionado a essa questão. Então fique atento aí à questão das variantes linguísticas, não só na redação, mas nas questões alternativas também. Letra de música também, Pedro, charge, tem sido recorrentes, né? Letra de música, charge, né? A charge vai entrar naquela competência que exige do candidato uma relação entre linguagem verbal e linguagem não verbal. Lembrando a você que linguagem verbal é aquela que se utiliza de palavras na transmissão da mensagem, né? A linguagem não verbal é aquela que não se utiliza de palavras, que utiliza de gráficos, gestos, imagens, e a charge é algo produtivo para o Enem, porque consegue associar a linguagem verbal, né, a fala, nos quadrinhos, né, nos balões, à linguagem não verbal, aos desenhos propriamente ditos. Pedro, quando você fala aqui das 40 questões, 5... das 45... das 40 questões, Sim. 5 são questões que enfocam o tema variações linguísticas. Qual dessas variações tem aparecido mais, dessas 5 que você mencionou? Eu diria a variação social e a variação situacional. A variação social, principalmente pela questão do preconceito, né, que o Enem quer combater, quer desconstruir de maneira geral, e a situacional, porque ela envolve as questões de formalidade e informalidade. Então, pede-se que o candidato tenha pleno domínio das variantes mais formais, mas também das variantes menos formais. E o papel da escola, então, né, só para terminar, o papel da escola, o papel do ensino de língua portuguesa seria não apenas de ensinar a língua padrão, de mostrar as nomenclaturas, de mostrar como o aluno tem que falar em situações mais formais, mas também mostrar para ele que a língua que ele traz de casa, a língua da sua família, a língua do lugar em que ele vive, também é uma língua possível, é uma das variantes possíveis dentro dessa língua que é tão rica, né, a nossa língua portuguesa. Bom, nós estamos chegando a 30 minutos de conversa, como eu sempre falo, papo gostoso passa rápido, Pedro. E você pode fazer sua pergunta. Já chegou uma pergunta aqui, eu vou começar a repassar as perguntas dos internautas para o professor Pedro. A primeira vem do Fabrício, de Pindamonhangaba. Ele lhe pergunta o seguinte, Pedro: se uma língua nunca é falada da mesma forma,
levando em conta as diversas regiões do Brasil, como o Enem faz para uniformizar a correção da redação? Fabrício, primeiramente agradeço a sua pergunta, uma boa pergunta, né? É muito pertinente, até porque ela envolve aí uma questão que é muito cara ao Enem, até pelo tamanho da sua prova, né? São 6 milhões de pessoas, é o maior vestibular do Brasil, a gente tem uma prova como o Enem em poucos países, né? E realmente na redação eles costumam observar a adequação à norma culta padrão, né? Se eu falo norma culta padrão, é uma norma, é uma variante mais estagnada, né? Uma variante que a gente chama de prescritiva, aquela variante que não muda muito no decorrer dos tempos, né? Ela é mais estática, portanto é mais fácil você abranger uma quantidade maior de regiões. A língua padrão, né? A língua de Machado de Assis é a mesma aqui, é a mesma no Nordeste, é a mesma na região Norte, né? Porque é aquela língua dicionarizada, aquela língua estática. Portanto, é dessa maneira que eles vão avaliar lá na correção. Bom, Pedro, em geral, quando o professor de português está conversando com o aluno, um dos temas que normalmente aparece é qual que vai ser o tema da redação. A gente costuma dizer que o aluno tem de estar preparado para escrever independentemente do tema. Agora, o Enem recorrentemente tem cobrado temas que, de alguma forma, a gente pode chamar de temas sociais. Você acha que variação linguística ou preconceito linguístico pode ser um tema de redação? Olha só, é uma boa pergunta também, né? Os alunos sempre perguntam pra gente, qual é a sua aposta aí, o que você acha do tema do Enem? Eu acho que variantes linguísticas é um tema possível, porém eu não acredito que o Enem vá pedir esse tema, principalmente por uma questão. Foi o tema da redação da Unifesp do ano passado, Glauco. Então, eu acho que o Enem dificilmente vai repetir esse tema, embora o Enem tenha mostrado aí que não pede temas assim totalmente imprevisíveis, como no caso da Unesp, né? A VUNESP, ela tem pedido temas esdrúxulos. Ano passado foi bajulação. No ano que eu prestei foi ciúmes. Então, são temas muito subjetivos, diferente do Enem, né? O Enem, ele costuma pedir temas mais sociais, costuma abranger uma problemática geral no Brasil, né? Para esse ano, eu aposto principalmente em 2 temas, né? O tema das drogas, que ainda aí nos 13 anos de Enem não caiu nada relacionado à questão das drogas, que é uma problemática muito grande no Brasil, né? O Brasil é o segundo maior consumidor de crack, né? E isso só vem crescendo, talvez o Enem possa pedir alguma coisa relacionada ao crack. A questão da Copa do Mundo e das Olimpíadas também, né? A questão dos esportes aí, que estão em pauta, estão na ordem do dia. Outros temas que podem cair, algum tema ambiental. O Enem já pediu 2 ou 3 vezes alguma coisa relacionada ao meio ambiente, mas esse ano o meio ambiente esteve em pauta em diversos períodos aí. A gente teve a questão, por exemplo, da usina de Belo Monte, a gente teve a votação, né, pelo novo Código Florestal, a Rio+20, né, que foi o congresso que aconteceu no Brasil. Então, pode ser que caia alguma coisa relacionada a isso também. E, por último, uma questão geral sobre educação, né, educação superior, talvez, vocês possam focar num tipo de educação, né, a educação superior, a educação básica, a educação no ensino médio, a educação infantil, pode cair aí para o candidato fazer uma reflexão. A educação, ela costuma entrar naquela quinta competência de avaliação do Enem, que é a solução. Então, uma boa solução, a gente costuma dizer que é a solução que envolva educação, né, Glauco? Então, não sei se cai como tema, mas provavelmente na solução que você tem que dar na sua redação, vai aparecer a questão da educação em algum momento. Perfeito. Pedro, tem mais uma pergunta aqui, ela vem de Jacareí, quem pergunta é a Heloísa. Ela diz o seguinte, em maio de 2011, eu acho que você até mencionou o fato, em maio de 2011, livros distribuídos pelo MEC continham frases do tipo nós pega o peixe ou os meninos pegam o peixe. Como o professor avalia este fato? Você é a favor ou contra a distribuição de livros que contenham esses erros? Boa pergunta, obrigado, Heloísa. Eu sou a favor da propagação de livros que contenham esse tipo de frase, desde que o professor, né, que vá trabalhar esse conteúdo, saiba contextualizar essas frases. Tudo faz parte do contexto. Então, eu acho que um livro que aborde essas frases, né, coloquiais, né, essas frases menos formais, tem que abordar também as formas padrões, as normas padrões. E a Heloísa Ramos, né, nesse livro,
por uma Vida Melhor, né, acho que era o nome da coleção, ela aborda não só o tipo menos formal, né, que era os livros mais interessantes estão emprestados, era uma frase parecida com essa, mas também ela explica, ela contextualiza, ela diz que em determinados contextos menos formais, eu posso utilizar aquele tipo de frase, sem problema nenhum. A gente, você, Luísa, você, Glauco, nós usamos essas falas menos formais no nosso dia a dia, com pessoas com quem temos mais intimidade. Agora, você tem que contextualizar o outro lado também. Você pode utilizar em alguns lugares esse tipo de fala, esse tipo de frase, mas em outros mais formais você tem que utilizar esse outro tipo, marcando os plurais, até porque a norma padrão, ela é totalmente redundante, a gente costuma dizer. Ela quer que o falante marque o plural em todos os casos, coisa que não acontece no inglês, por exemplo, né? Dá para fazer esse paralelo com a língua inglesa. O adjetivo não é pluralizado, né? O adjetivo não é pluralizado e lá é uma coisa que ninguém vê como um erro, né? Aqui, quando a gente não marca o plural em algum caso, já é condenado. Então, Heloísa, é tudo uma questão de contextualização. Só para deixar claro, em língua inglesa, você, tanto no singular ou no plural, você acaba pluralizando só o substantivo. O adjetivo precede o substantivo, então se você for dizer, por exemplo, uma garota bonita, você diz a beautiful girl. Beautiful no singular, porque é uma garota. Se você for dizer duas garotas bonitas, você só vai colocar a palavra girl no plural. Você vai dizer two beautiful girls. Ou seja, a partir do momento que eu disse duas, pressupõe-se que o falante, o ouvinte, entenda que está no plural. É minimalista, né, Pedro? Exatamente. Esse caráter minimalista a gente não tem na norma padrão do português, como existe na norma padrão do inglês. A gente tem nas normas que são de menor prestígio, vamos dizer assim. Então, repetindo, é tudo uma questão de contexto. Bom, vamos lá, Pedro. Tem mais uma pergunta para você aqui. O Christian Charles, que é diretor executivo na empresa Info C3, ele diz o seguinte: olá, professor, sou o Christian, estudante da Faculdade Anhanguera de Belo Horizonte. Minha pergunta: o Pedro falou sobre a frase "os meninos foi jogar bola". Gostaria de saber se eu escrever a frase acima na prova do Enem, se seria válido ou eu perderia pontos. Muito obrigado. Obrigado, Charles, pela sua pergunta. Vamos lá. Como eu disse, né, você tem que contextualizar essa frase. Se o tema da redação for variantes linguísticas e você quiser, a título de exemplo, dar uma frase como essa para falar dessas questões que a gente está discutindo aqui, para falar sobre variação social, se você quiser dizer lá que nas variantes mais populares utiliza-se o plural apenas no artigo, aí você coloca entre aspas esse exemplo. Agora, se você utilizar esse exemplo sem aspas, fora de uma demarcação ali que indique para o seu corretor que você tem consciência de que aquilo não é próprio daquela determinada norma, que é no caso a norma padrão, você vai perder pontos naquela primeira competência que eu já disse, que envolve a expressão, o domínio que o candidato tem da norma culta. Portanto, na redação, você deve escrever de acordo com a norma prescritiva da língua portuguesa, aquela norma que prescreve regras, né? Portanto, uma norma mais culta e de mais prestígio. Pedro, a Cátila, aqui de São Carlos, pergunta o seguinte para você. Uma vez que o Enem cobra adequação à norma culta da língua, qual o peso dos desvios com relação à norma padrão na nota final da redação? Olha só, obrigado, Cátila, pela pergunta. Como é que o Enem costuma avaliar os desvios da norma culta dentro da prova, né? Como eu já disse, entra nessa primeira competência que envolve a linguagem e os erros mais caros para o Enem, aquele erro que o candidato tem que evitar ao máximo, são os probleminhas, né, os deslizes de concordância. Você sabe que concordância, existe a concordância nominal e a concordância verbal. Dentro da concordância verbal, o que seria um deslize com relação à norma culta? Seria, por exemplo, nós foi, né, ao invés de nós fomos. Nós foi é utilizado em algumas variantes mais populares da língua portuguesa. Agora, na prova do Enem você tem que evitar, porque é um problema de concordância e aí você vai perder mais pontos do que, por exemplo, um probleminha de ortografia. Sei lá, escrever exceção com 2 S's, né? É um problema que para o Enem é grave, mas ele não é tão grave quanto um problema de concordância. Problemas repetitivos de concordância já impedem que você chegue à nota máxima de expressão, que é a nota 200. Né? Você vai chegar ao máximo na nota 160
dentro desse quesito. Lembrando que a nota máxima da redação do Enem é 1.000 pontos. Pedro, tem uma pergunta do Alex Araújo, ele diz da Universidade de Anhanguera, Uniderp, eu acredito, Ribeirão Preto. Ele pergunta sobre a nova ortografia, se na redação ele deve utilizar a nova ortografia ou ainda a ortografia antiga pode ser utilizada. Perfeita a sua pergunta. Como que é o nome? Desculpa. É o Alex Araújo. Obrigado, Alex, pela sua pergunta. No Enem, você poderá ainda utilizar a norma antiga da língua portuguesa. Até porque a gente teve aí a gente está no final do 4º ano de adaptação. Começou em 2009, 2010, 2011 e 2012. Então, desde 2009, a gente está aí num período de adaptação ao novo acordo ortográfico. Portanto, como a prova do Enem acontece antes do final de 2012, você pode perfeitamente utilizar, por exemplo, ideia com acento. Né, que todos sabem que ideia perdeu acento com o novo acordo ortográfico. Porém, na prova da FUVEST, segunda fase, né, de redação, que acontece já em 2013, é bom que se evite aí o uso da norma antiga e se passe a utilizar apenas a norma de acordo com o novo acordo ortográfico. Lembrando que o número de palavras que mudaram com o novo acordo ortográfico é irrisório, viu, Glauco? Se você pegar o idioma inteiro, o léxico inteiro da língua, apenas 0,5% das palavras sofreram algum tipo de modificação. Então, meu caro Alex, fique tranquilo com relação a isso. Ô Pedro, nesse sentido, antes de fazer uma última pergunta para você, você acha que o aluno ele pode mesclar nova e velha ortografia na redação? Ou você não aconselha? Você aconselha ele padronizar uma das duas? Excelente pergunta, Glauco. É bom que a título de Enem, você utilize apenas uma das variantes, uma das normas aí. Se você está acostumado a escrever ideia com acento, né, e você ainda não adquiriu aí todos os macetes do novo acordo ortográfico, é bom que você não misture. Fique na norma antiga, né, sem se comprometer. Agora, se você já domina mais ou menos ali as regras mais evidentes, como essa do acento, algumas de hífen, né? Por exemplo, micro-ondas, a gente tem que separar agora, porque a primeira palavra termina com a vogal O e a segunda começa com a vogal O. Vogais idênticas se repelem, né? Então a gente tem que colocar o hífen. Agora, a palavra autoescola juntou, porque auto termina com O, escola termina com E, então vogais diferentes, elas se unem. São as regras mais básicas. Se você já domina isso, é bom que você passe a utilizar o novo acordo ortográfico. Mas creio que até a título de treinamento de banca corretora, eles não estão sendo tão rígidos com relação a isso, viu, Glauco? Até porque se trata ainda de um período de adaptação e de transição entre uma norma antiga e um novo acordo. Bom, Pedro, então vamos lá para a última pergunta. Quem pergunta para você é o Mário Ribeiro de Campinas. Ele diz assim: podemos dizer que a variedade padrão é apenas a socialmente mais valorizada e que corresponde aos hábitos linguísticos dos grupos socialmente dominantes? Perfeito. Como é que é o nome? É o Mário Ribeiro de Campinas. Perfeita a sua colocação, é exatamente isso. Você compreendeu perfeitamente aí o que os estudos de variação linguística mostram e querem ensinar aos alunos. A variante padrão é a variante simplesmente de mais prestígio, a mais valorizada por uma classe específica dentro da sociedade. É isso aí mesmo. Pedro, obrigado por sua presença nessa tarde quente. Aqui dentro tá mais geladinho. Obrigado por você ter vindo de Araras para falar com a gente sobre esse assunto tão bacana que são as variantes linguísticas. Bom, Glauco, eu é que agradeço, muito obrigado pela atenção do internauta também, foi muito gostoso, foi muito legal estar aqui. Espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha dado boas dicas aí com relação não só ao tema variantes linguísticas, mas também a redação do Enem. Desejo a você, caro internauta, uma boa prova, faça a prova com calma, o que você tinha que estudar você praticamente já estudou, então vá com calma, faça com paciência, que tudo vai dar certo. Valeu, até mais. Obrigado, Pedro. Nós terminamos aqui a 15ª palestra que elaboramos numa parceria do Colégio Interativo e da Anhanguera. Nós lembramos que na quarta-feira, dia 24 de outubro, faremos nossa última palestra, também às 16 horas, cujo tema será modernismo. Receberemos aqui o professor Mário Pontieri. Eu aguardo a presença de vocês, um grande abraço e até quarta-feira.